Lucas e eu nos conhecemos no último semestre da faculdade, em uma festa de confraternização organizada por amigos em comum. Desde o momento em que nossos olhares se cruzaram, senti uma conexão instantânea e inexplicável. Ele tinha um sorriso cativante e uma aura de confiança que me atraía de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Conversamos a noite toda, descobrindo interesses comuns e compartilhando sonhos para o futuro. Foi como se o universo tivesse conspirado para nos unir naquele momento específico. Nos dias que se seguiram, Lucas e eu nos tornamos inseparáveis. Passávamos horas conversando sobre tudo e nada, explorando a cidade juntos e criando memórias que pareciam saídas de um filme romântico. A intensidade do nosso relacionamento era tão avassaladora que em menos de 6 meses, ele me pediu em casamento. A proposta foi uma surpresa emocionante. Ele me levou ao topo de uma colina com vista para a cidade, onde um piquenique romântico nos aguardava. Sob as estrelas, ele se ajoelhou e, com lágrimas nos olhos, pediu para passarmos o resto de nossas vidas juntos. Eu disse sim sem hesitar, sentindo que tinha encontrado minha alma gêmea. Nosso casamento foi um evento íntimo, cercado apenas por familiares e amigos mais próximos. A cerimônia foi realizada em um jardim encantador, com flores desabrochando ao nosso redor e uma brisa suave que parecia abençoar nossa união. Naquele dia, prometemos um ao outro amor eterno e apoio incondicional, sem imaginar as reviravoltas que o destino nos reservava. A vida parecia perfeita, e estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. Mal sabíamos que anos depois, uma descoberta inesperada colocaria à prova a força do nosso amor e a solidez de nossas promessas. A vida seguiu seu curso, e embora eu nunca tivesse planejado ter filhos, acabamos engravidando de Pedro, nosso filho que agora tem 8 anos. Ele trouxe uma alegria inesperada para nossas vidas, mesmo que eu ainda não fosse uma pessoa que gostasse muito de crianças. Recentemente, um evento trágico abalou nosso círculo social. O amigo de infância de Lucas faleceu. No funeral, Lucas reencontrou vários amigos do ensino médio e da faculdade, o que trouxe à tona memórias e histórias do passado. Entre conversas nostálgicas, surgiu o nome de Ana, uma amiga em comum que não estava presente. Curiosos sobre o paradeiro de Ana, começamos a investigar. Descobrimos que ela havia se distanciado de todos após seguir um caminho problemático. Em uma noite, enquanto navegávamos pelo Facebook, encontramos uma conta antiga dela. Para nossa surpresa, havia várias fotos de crianças, e uma delas se parecia incrivelmente com Pedro. A semelhança era tão impressionante que em um primeiro momento, rimos da coincidência, brincando que poderia ser filho de Lucas. No entanto, a curiosidade logo se transformou em inquietação, e decidimos investigar mais a fundo. Conseguimos entrar em contato com a irmã de um amigo em comum, que nos forneceu informações perturbadoras. Ana havia perdido os direitos parentais sobre seus filhos devido a circunstâncias difíceis e complicadas. A situação dela era muito pior do que imaginávamos. Lucas ficou cada vez mais intrigado e determinado a descobrir a verdade sobre a criança que se parecia tanto com Pedro. Cada nova descoberta aumentava a probabilidade de que Lucas pudesse ser o pai biológico. A tensão entre nós começou a crescer, pois essa possibilidade trazia à tona questões complexas e decisões difíceis que precisávamos enfrentar juntos. A curiosidade de Lucas sobre a possível paternidade da criança se transformou em uma obsessão. Ele passou noites em claro, pesquisando e tentando encontrar mais informações sobre Ana e seu passado. Finalmente surgiu uma oportunidade de estabelecer a paternidade através de um teste de DNA. Embora eu não fosse contra a ideia, queria saber qual seria o plano caso descobríssemos que a criança era realmente dele. Lucas, no entanto, parecia já ter tomado uma decisão sem me consultar. Ele assumiu que se a criança fosse sua, ela viria morar conosco. Quando Lucas me revelou seu plano, fiquei chocada e furiosa. Trazer outra criança para nossa casa era uma decisão que precisávamos tomar juntos, e eu não estava disposta a adotar outra criança, independentemente de quem fosse. A discussão que se seguiu foi acalorada e cheia de emoções. Eu argumentei que nossa vida já estava cheia de desafios com Pedro e que adicionar outra criança à equação seria demais para mim. Lucas, por outro lado, sentia uma responsabilidade crescente em relação à criança, especialmente se ela fosse sua filha biológica. Dias depois, tentamos ter uma conversa mais calma sobre o assunto, mas a tensão ainda era palpável. Eu me mantive firme na minha posição, explicando que não queria outra criança e que se ele decidisse adotá-la, eu não poderia fazer parte disso. Disse a ele que, nesse caso, eu iria embora.
Lucas ficou profundamente magoado e mencionou que acolhemos minha sobrinha por 1 ano, mas eu lembrei que essa situação era temporária, enquanto a responsabilidade por essa criança seria até ela completar 18 anos. A diferença era enorme e não podia ser ignorada. Sem conseguir chegar a um consenso, decidimos contar a alguns familiares e amigos próximos sobre a situação, na esperança de obter conselhos e apoio. Para minha surpresa, todos ficaram do lado de Lucas, o que só aumentou minha sensação de isolamento e frustração. Em meio ao turbilhão de emoções e discussões, recebi uma mensagem inesperada de um número desconhecido. Era a Ana. Ela havia ouvido sobre nossa busca e queria falar comigo. Marcamos um encontro em um café discreto, e eu fui até lá com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Quando Ana chegou, parecia uma pessoa diferente da que eu lembrava. Havia uma serenidade em seu olhar que contrastava com as histórias perturbadoras que ouvimos sobre ela. Ana começou a contar sua versão dos acontecimentos, revelando detalhes chocantes. Ela explicou que na época em que engravidou, estava em um relacionamento abusivo com um homem violento. Para proteger a criança, ela havia dito a todos que Lucas era o pai, sabendo que ele era um homem bom e responsável. No entanto, a verdade era que Lucas não era o pai biológico. Ana mostrou documentos e fotos que comprovavam sua história, incluindo uma carta do verdadeiro pai biológico, que estava preso por crimes graves. Ela queria que a criança tivesse uma chance de uma vida melhor e acreditava que Lucas e eu poderíamos proporcionar isso. Voltei para casa com um turbilhão de emoções e contei tudo a Lucas. Ele ficou igualmente surpreso e abalado. A revelação de Ana mudou completamente a dinâmica da situação. Embora Lucas não fosse o pai biológico, a responsabilidade moral e emocional que ele sentia pela criança não desapareceu. Decidimos que, apesar de tudo, queríamos ajudar a criança. Entramos em contato com os serviços sociais e, após um processo longo e complicado, conseguimos a guarda temporária. A verdade chocante sobre a paternidade trouxe uma nova perspectiva para nossa decisão, e estávamos determinados a fazer o que fosse melhor para a criança, independentemente das circunstâncias. A adaptação de Sofia à nossa família foi um processo cheio de altos e baixos. No início, ela estava retraída e desconfiada, compreensivelmente afetada pelo tumulto em sua vida. No entanto, com o tempo, ela começou a se abrir, especialmente com Pedro, que estava encantado em ter uma irmã mais velha. Ver os dois brincando juntos trouxe uma nova energia para nossa casa, algo que eu não esperava. Sofia tinha um talento natural para desenhar, e suas ilustrações começaram a encher nossas paredes, transformando nosso lar em uma galeria vibrante de cores e emoções. Apesar das dificuldades iniciais, Lucas e eu nos esforçamos para criar um ambiente estável e amoroso para Sofia. Participamos de sessões de terapia familiar para ajudá-la a lidar com seu passado traumático e para nos ajudar a entender melhor suas necessidades emocionais. Foi durante uma dessas sessões que Sofia revelou um segredo chocante. Ela sabia que Lucas não era seu pai biológico, mas sempre sentiu que ele era o pai que ela merecia. Essa revelação nos tocou profundamente e reforçou nossa determinação de proporcionar a ela uma vida cheia de amor e segurança. Com o passar do tempo, comecei a perceber que minha resistência inicial à ideia de adotar Sofia estava se dissolvendo. Ela trouxe uma nova dimensão à nossa família, e eu me vi desenvolvendo um carinho genuíno por ela. A história de Ana nos ensinou sobre perdão, redenção e a complexidade das relações humanas. Embora o caminho à frente fosse incerto, estávamos prontos para enfrentar o futuro juntos como uma família. A jornada de Sofia estava apenas começando, e estávamos determinados a estar ao seu lado em cada passo do caminho, prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.